obrigado a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos a mais Sejam bem-vindos. Agora, Henrique, nesse novo formato de podcast. Henrique, fala um pouco mais para a gente como vai ser agora o nosso podcast, Henrique. Pô, é verdade. Nesse novo formato, em formato online. Nesse formato aí nós vamos conseguir trazer pessoas aí que não estão próximas de nós, ou talvez esteja aí com uma agenda um pouco apertada, mas vai reservar um tempo aí, ó, pessoas especialistas que podem aí agregar bastante aí no nosso podcast. Não é, Edmilson? Abrimos possibilidades, né? Agora, isso aí. Nós fazemos pessoalmente, que com certeza é bem melhor, porque a gente gosta de sentar com um convidado, de ouvir, tomar um café, né? E falar. O pessoal é muito bom, mas nós temos que usar o pró da tecnologia agora para poder criar mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Isso daí é um recurso, né? Nós recurso, aí falamos aí, dentro do método da RDI, recursos é um pilar, então esse é um recurso aí para trazer para vocês. Muito bem, muito bom, muito bom. Vocês que estão assistindo agora o nosso podcast, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, deixar o joinha, porque o joinha vai nos ajudar muito. O joinha, ele começa... A nossa convidada vai falar melhor sobre isso, né? Mas eu também acho que ela vai falar muito mais sobre isso hoje, né? Já estou dando spoiler. Então, a nossa convidada vai falar bastante sobre isso. Então, o joinha vai ajudar as pessoas a compartilhar esse conhecimento, a mostrar esse conteúdo para outras pessoas também. Fala um pouco mais da nossa convidada de hoje, Henrique. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos aí com uma convidada especial, Priscila. A Priscila é uma estrategista digital. Ela é uma copywriter especializada em posicionamento autêntico, fundadora da empresa MCD. Ela ajuda marcas a transformar ideias em resultado, ou seja, marketing transformado em vendas. Não é isso, Edmilson? É isso aí, muito bom. Seja bem-vinda, Priscila. Olá, boa noite, Henrique, boa noite, Edmilson. Obrigado, primeiramente, pelo convite de estar aqui participando do podcast de vocês. A minha intenção hoje aí é agregar o máximo que eu puder, hein? Vamos ver. Perfeito! Vai agregar sim, com certeza, não tenha dúvida, né, Edmilson? Com certeza, é uma área que todos nós gostamos muito, né? Então vamos falar bastante hoje sobre redes sociais, copyright e muito bom mesmo. Bom, isso aí. Então, só para a gente aquecer aqui, todo mundo, Priscila, vamos lá, vamos começar pelo início. Como é que surgiu essa sua paixão por marketing, copywriter, desenvolvimento aí de marcas? Me fala aí, como é que foi, Priscila? Conta para nós aqui. É uma história bem longa, vamos resumir aqui, né? O meu interesse começou mesmo ainda na adolescência, num outro formato, né? Porque a gente já tem uma estrada aí, não diretamente nas mídias sociais, mas sempre fui da área comercial e sou formada em mercadologia, né? Então, na época, se chamava comunicação mercadológica, né? O que é esse nome tão grande, né? Nada mais do que a publicidade e propaganda mais a fundo, né? Porque a gente estudava os produtos e os serviços e como a gente apresentava ele para as pessoas. Legal. Ou seja, já estava incluso o marketing, né? Nessa jogada. E foram passando os anos, eu virei especialista primeiramente, né? Em posicionamento de produtos, né? Então, eu era especialista em merchandising, né? Que é os espaços, né? Estratégias de espaços de vendas nas lojas físicas, primeiramente. E nisso, né? Eu fui caminhando, veio o boom das redes sociais. E aí todo mundo estava lá, né? E como que eu posso trazer toda essa minha experiência para esse setor? Né? Isso me despertou muito interesse, né? Eu fui aguçada. Legal. Então, aí eu fui estudar como as mídias podiam agregar. Né? Então, tudo começou daí. Tudo, o ponto estopim foi aí a parte inicial, como a gente faz, o físico, não é isso? Físico. E depois foi para o digital. O que não muda muito, né? A diferença aí do físico para o digital só são as ferramentas, os recursos, mas as estratégias, elas, ao longo do tempo, elas se modificaram, né? Apenas e ficaram iguais ao que é no físico para o digital. Na verdade, é essa, né? Henrique, eu costumo dizer
não só para os meus clientes hoje, né, do marketing, mas outros clientes que eu tinha no setor de vendas, principalmente no setor de drogarias, né? Eu sempre trabalhei, né, muitos anos na Unilever, né? Acho que todo mundo conhece a Unilever. E Sim. eu sempre falei que a gente só trocou, né, a gente do comercial, a pastinha debaixo do braço para a nossa pastinha virtual. Sim, sim. Exatamente, é isso mesmo. O seu catálogo ali, as suas informações, né? Tudo ali numa pasta, igual você falou, digital aí, na nuvem e por aí vai. Isso, e abriu a possibilidade de a gente usar, além da pastinha, que a gente só tinha as fotinhas e as informações, né? Que seriam os nossos posts de hoje, a gente agregar criatividade. Olha que legal. Quem é vendedor, às vezes fala, nossa, eu já usei tudo que eu tinha. Eu não tenho mais estratégia nenhuma. O bom disso, que da internet, são os dados, né? Que nós conseguimos analisar os dados. Uma coisa que nós não conseguimos fazer no físico, né? Nós entrar lá na estatística e ver, pô, ó, esse deu engajamento, esse não. Então, o virtual, ele trouxe esse mar aberto de informação, de dados, né? Que nós podemos estar reconstruindo novas estratégias, pensando em todo dia mudar alguma coisa ou outra ali para poder sempre atingir o público, né? Então, acho que o virtual veio com muita força com isso, né? Isso. Legal? É isso Legal. mesmo. E além disso, é legal reforçar também, né? Que é interessante que as pessoas aprendam a entender, né, o que o digital te traz. Então, muitas pessoas ainda não sabem acessar essas informações e usar essas informações ao benefício da marca, da empresa, e principalmente na hora de coletar vendas. Então, isso é importantíssimo, é trivial e é simples, gente, é muito simples. Dá para todo mundo aprender aí e engajar mais. Legal. Boa. E vem cá, Priscila. Eu vou deixar você perguntar, tá, Edmilson? Fica tranquilo, viu? Prometo que deixo. Eu acho que deixo. Mas vamos lá. Priscila, me conta aí o que te motivou a fundar hoje a MCD. Fala um pouco da empresa, a sua empresa, o que ela oferece hoje aí para o público. É lógico que no final a gente vai soltar o jabazinho, né? Mas fala aí para nós. O que me motivou, Henrique, foi a necessidade mesmo. Então, um pouco antes da pandemia, né? Hoje, esse ano a MCD completa 6 anos, né? Olha, de empresa aí. Legal. Estamos firmes e fortes, graças a Deus, estamos em crescimento, mas o que motivou eu criar, porque ali na pandemia, muitos tinham a necessidade, porque as portas estavam fechadas, em mostrar o seu trabalho, principalmente quem trabalhava com produtos, né? Alguns serviços no começo, e aí me veio despertar, e muitos deles, né, não tinham esse entendimento. Pri, mas são pessoas que começaram agora. Não, muito pelo contrário. Empreendedores assim que mais me despertam interesse, inclusive, são, eu chamo eles com todo respeito de dinossauros, né? São aquelas pessoas mais velhas com uma experiência no bolso, que se a gente for correr atrás, a gente não chega neles, mas que não dominavam as mídias. Então, a MCD, ela surgiu para ajudar, auxiliar essas pessoas com as mídias sociais em tempos de pandemia. Esse foi o início. E a partir daí, né, a gente foi se especializando em alguns tipos de serviços e produtos, né, para estar atendendo, no geral, todo aquele empreendedor que quer se posicionar nas mídias sociais, né? Esse é o nosso trabalho principal hoje. Então, a gente acompanha o cliente nas suas necessidades de forma individualizada, porque aqui na MCD também, principalmente, né, a gente acredita que existem várias estratégias, mas nem todas as estratégias são para você. Então, a gente estuda primeiro para saber qual que é a melhor estratégia para aplicar no seu negócio. E é o principal. Era basicamente isso que seria a minha primeira pergunta, né? Hoje tem empresas, né? Eu mesmo atendo empresas que o foco deles é postar, sair, postar todo dia vídeo, né? Não que isso não seja bom, isso é muito bom para poder divulgar o seu trabalho. Mas eu queria saber, assim, qual, na sua visão,
Qual que é o maior erro das pessoas? Qual que é o maior erro que eles fazem ao sair postando, sem ter uma estratégia, sem ter um conteúdo, né? Sem saber se programar durante o mês com um conteúdo? Qual o maior erro que essas empresas cometem hoje? O erro que eu enxergo, Edmilson, é a falta do planejamento, em primeiro lugar, tá? O segundo lugar é a falta de conhecimento, tá? Então, assim, o empreendedor, ele quer fazer, às vezes ele não quer investir em alguém que possa ajudá-lo com experiência, ou não pode naquele momento, e acaba, por ansiedade de obter resultados, ele sai postando. E aquela coisa, se pingar, eu fiz o gol, né? Então, assim, o que eu vejo é muito isso, né? Então, ou se não, são vários perfis, tá? Eu passaria a noite inteira aqui falando sobre essa básica pergunta. Legal. Um outro perfil de empreendedor que ele tem uma boa intenção, né? Então, ele tenta, mas ele não tem, assim, vamos dizer, um entendimento... um entendimento sobre texto, cores, até designer mesmo. Ou ele acha que porque algo está em uma tendência, eu tenho que fazer só aquilo que o algoritmo vai entregar. Então, eu costumo falar que o estudo do algoritmo é o principal, porque o algoritmo, ele é o pai dos velhos. Pensa assim, ele é um velho chato, irritante, que você tem que ficar se esforçando para agradá-lo. Por quê, Pri? Porque antes de chegar no público, o algoritmo tem que gostar do que você postou. E aí vem meu trabalho de copyright, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas aí que tá. É uma luta incessante, até mesmo para quem é profissional, entender um algoritmo. Então, imagina para quem está lá no posta, sem conhecimento nenhum. Eu tenho uma cliente bem conhecida de vocês, que ela costuma dizer assim, eu só sei vender consórcio. Quem sabe de marketing é você. Então, assim, e de fato é verdade. A gente tem que reconhecer que a gente tem que ter um entendimento básico, né? Mas muitas das coisas, quem vai saber mesmo é quem está lá no dia a dia, estudando as tendências, estudando o que realmente importa e estudando a estratégia para o cliente, né? Então, muitos empreendedores, eles vão com boa fé, mas às vezes eles erram nesse quesito, né? Principalmente, eu vejo, num contexto, isso é uma visão própria, de até um estudo que eu estou fazendo, né? Um estudo paralelo ao MCD, de que quem trabalha com produtos comete mais esse erro do que quem trabalha com serviços. Porque ele acha que ele só postar o produto, ele vai vender o produto. Então, ele comete erros maiores. É igual em vendas, né? A minha especialidade aí é vendas, como vocês aí já sabem. E quando nós estamos trabalhando com vendas, é como se fosse processos dentro de vendas, a postagem. Eu imagino, você me corrija, você, Pri, a especialista, pode dizer isso, tá? Quando você vai fazer uma postagem, você precisa saber, vamos lá, eu vou fazer uma postagem para o meu público, o meu público são serviços. Quais os serviços que eu ofereço? Eu ofereço, vamos pôr aqui um exemplo, construção, tá? Então, se você oferece construção, o interessante é que você faça ali imagens de pessoas felizes, numa casa bonita, ali perto de um gramado bacana, para você despertar também isso nas pessoas, para que as pessoas falem, poxa, o que é isso aqui? E também aquilo que você disse, né? A copy, um texto bacana, onde aquele texto ele tem uma mensagem destinada para aquele público. Então você não pode postar por postar, né? É isso, eu concordo e assino embaixo. Inclusive, o gancho, né? O que a gente chama de gancho? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. A gente tem uma redação para entregar, certo? Para o professor. E a gente quer que a nossa redação seja a melhor redação da sala de aula. Por quê? Porque os nossos amigos estudantes são nossos concorrentes, né? Então, primeiro, o estudo do concorrente é importante. Muitos falam que assim, eu me inspiro, né, em algumas pessoas tal. Mas, enfim, não é sobre essa inspiração que eu quero dizer. Eu quero dizer sobre concorrência, né? Sim. Você tem os seus concorrentes. Então, assim, sua redação tem que ser melhor a dele. Você vai fazer um gancho, que é o título, né, da redação?
pouco atrativo ou muito atrativo? E como que você faz um gancho atrativo? Aquela pessoa vai ler aquele gancho e vai falar assim, opa, que legal, isso é para mim. Ou se não, nossa, isso vai resolver. Agora que vem a palavra-chave, acho que o Henrique que vai agora, você é especialista, me corrigir. Isso vai resolver o meu problema. Exatamente. Então assim, o post ele tem que ter isso, tem que ter aquela coisa que a pessoa vai olhar e vai dizer assim, claro, não todos, mas as pessoas certas, né? Já são aquelas pessoas que a gente vai conseguir vender. Então, elas vão dizer assim, e mesmo que não seja, são testes, né, Priscila? Você precisa fazer muito testes, né? Muito teste. Às vezes você vê aí um post que faz aí, tem uma bela campanha, ele vende bem, mas, poxa, teve muitos testes aí envolvidos, várias vezes deram errado, né? Então, eu creio que isso aí também é um assunto que a gente vai falar aí mais para frente, né? Vamos sim. Isso daí. Vamos falar bastante. Eu quero ficar uns 3 podcasts aqui para falar tudo. Olha lá. Não, mas esse daqui é só uma parte, eu tenho certeza que vai ter outro aí que a gente vai fazer, com certeza. Nossa, legal, um assunto muito, muito importante, né, pra gente, né, Henrique? É isso mesmo. Não, com certeza, para nós, para o nosso público, é muito importante ele entender a conexão. As redes sociais, é igual a Priscila falou, redes sociais não é postar por postar. Você tem que ter estratégia. Você tem que ter estratégia, né? Então, assim. Sabe, Henrique, e eu penso assim: se você não tem um profissional, ou se você está começando agora, você não tem tempo para investir em alguém que vá te ajudar a alavancar isso, que você, pelo menos, consiga entender o mínimo. Sim. Mas quando eu digo também que o mínimo não é só para aquele que não tem. Aquele que tem também alguém, eu costumo dizer que na minha reunião de primeiro contato com o meu cliente, eu costumo perguntar para ele o que ele entende de rede social. Porque às vezes ele está me contratando nas escuras. Ele não sabe nada. Aí quando eu começo a executar algumas coisas na página, ele não está nem entendendo o que eu estou fazendo. Ele vem me dizer, mas peraí, o que é isso? Né? Então, o entendimento, acho que é legal todos terem. Né? Isso é muito bom. Saber o que está, até mesmo, igual você falou, ter o entendimento para saber também o que o profissional está realizando. Exatamente. E se evoluiu ou não? E se teve evolução ou não? Ele precisa entender as evoluções que acontecem, né? E detalhe, você, Priscila, entende da técnica, você faz o estudo do cliente, mas, poxa, você pega uma empresa que já tem 10, 15, 20 anos ali fazendo, trabalhando. Se você não dar atenção para o que o cliente fala, o que ele sabe que funciona, ele não combina com o seu serviço. Às vezes você acaba fazendo uma entrega errada. Mas não por culpa sua, mas sim porque o cliente precisou dar as 2 mãos dele para que as 4 mãos façam um bom serviço, né? Ótimo, é perfeito. Teve uma pessoa muito sábia essa semana que me disse: eu faço tudo para o cliente, menos a parte dele. É isso. Eu faço tudo para o cliente, menos a parte dele. É isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Nas mídias sociais, ainda mais hoje em dia, mais do que há 6 anos atrás. Sim. Vou fazer um comparativo que eu acho bem curioso e eu acho legal a gente ver o quanto isso avançou. Sim. Há 6 anos atrás, eu vou usar até o aplicativo mais comum hoje em dia entre as pessoas, e é o aplicativo que as pessoas mais usam, porque além de ele poder usar gratuitamente as funções básicas, você cria os posts, edita vídeos com ele também, que é o Canva, né? Há 6 anos atrás, a gente podia fazer posts fixos, né, que a gente chama dentro da área, que são os posts lá com fotinhos, com artezinhas feitas no Canva, 3, 4 vezes por semana, e estava ok, a gente conseguia captar. Naquela época não era tão forte o tráfego pago, assim, tão aberto quanto quanto ele é hoje, né? Ele já existia, mas num outro formato também, como tudo muda. Mas o que acontece? Aquilo ali supria. As pessoas curtiam, o algoritmo entregava. Gente, era um sucesso. Só que essa fase passou. Passou. E aí a gente tem que se atualizar junto. Se não atualizar, fica para trás. Né? Porque não, muda muito, né, Priscila? O algoritmo, ele muda muito. Às vezes, eu imagino você que acompanha, talvez acontece de ser 1 ou 2 mudanças. A pessoa tem que aparecer hoje, né? Então, a imagem dela
fortifica a empresa dela, diferente de 6 anos atrás, quando eu falei que era interessante apenas um post fixo. Eu lembro da época da transição para a imagem profissional, onde eu comecei até com os meus clientes vídeos bem amadores, inclusive fizeram um sucesso de visualização. Se fosse como antigamente, seria ótimo hoje. Seria mas bom, se tornou um pouco mais competitivo, Não é? Mas é isso. O que eu quero dizer com isso é que é interessante que a gente acompanhe as tendências e a velocidade com que a internet também se desenvolve. Porque... Mas eu acho legal que essa mudança, na minha opinião, né? Porque obrigou não só nós, como eles também, a entregar um conteúdo melhor, cada vez melhor. Então, não assim, deixa adormecer, né, Edmilson? Isso. Então, assim, a gente às vezes gosta de sempre continuar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Mas eu vejo que a área, principalmente a área de tecnologia, falando sobre tecnologia, é sempre para frente, sempre vem tecnologias novas, sempre vem coisas novas, vem linguagens novas, vem métodos novos de programação, vem pessoas novas com outras ideias. Então, assim, eu vejo que isso antigamente, que nem você mesmo deu exemplo, você fazia... eu mesmo cheguei a fazer isso também. Você fazia 3 postagens por semana, né? Uma ali você ia lá, agendava. Eu lembro até um aplicativo que a gente usava para agendar, né? Então, você agendava lá no Instagram cara... Então, só que hoje não, hoje já está diferente, né? Hoje o tráfego pago veio com muita força, né? Na verdade, assim... Para ajudar muito empreendedor a conseguir ter novos alcances, né? Principalmente por conta de uma nova versão do Pai dos Velhos, que eu falo que é o algoritmo, né? Sim. E o orgânico, ele... Pai dos Velhos. Vou anotar. Não, eu falo que o orgânico ele é essencial, tá? Eu penso assim, o orgânico hoje é o dia a dia, tá? Mas isso me faz não precisar do tráfego? Muito pelo contrário. Só que se você não tiver um orgânico, vamos pensar numa casa aí, né? Se você não tiver o orgânico com alicerce forte, o tráfego não faz milagre. Então, muita gente troca o orgânico pelo tráfego, troca o tráfego só para ficar com o orgânico. Eu acho que um equilibra o outro. Mas um tráfego sem um orgânico presente, sem uma página preenchida, movimentada, cheia de estratégias, você não sustenta. Eu gosto de citar casos reais, né? Porque são esses casos que eu dou exemplos para as pessoas, né? Há uns meses atrás teve uma campanha muito forte de uma cliente minha, e a página dela, assim, estava ótima, né? O tráfego foi, né? Ela investiu e arrebentou de venda. Arrebentou de venda. Mas antes, né? Isso antes de me contratar, ela tinha um outro profissional, uma outra agência, e nada contra essa agência, mas essa agência vendia pacotes, né? Pacotes e hoje, isso, pacote de postagem. E o que acontece com os pacotes de postagem hoje? Até uma dica que eu dou profissional também para outros profissionais, a gente não tem que guardar segredos, né? A gente tem que compartilhá-los, porque o sol é para todo mundo. O pacote de postagens hoje, ele limita. Por que ele limita? Porque se no momento que você tem uma trend aí bombando, falando tecnologia, e você acha que aquela trend pode impulsionar o seu negócio e não é dia da sua postagem e você não pagou por aquela postagem profissional, você perde o time. Só no próximo mês. Stories também, gente. Stories é histórias, né? É onde eu tenho mais dificuldade com os meus clientes, que não querem botar a sua carinha lá. Stories são histórias, e nem sempre, agora eu vou falar da gente como profissional, consegue suprir os stories do cliente, porque aí é mais uma decisão dele de fazer essa mudança e começar a aparecer para trazer. Hoje tem um estudo que fala que o stories, ele vende. Stories é para vender. Se você quer vender, né? Você aparece no Stories. Conta uma história, conta um storyline, um case de sucesso seu, resolve um problema do cliente no Story. Isso é maravilhoso. Então, eu acho que assim, são as mudanças que vêm acontecendo e a gente precisa estar ali focado nela. Você falou de Stories, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas... eu mesmo já usei e uso até hoje o recurso de pegar algumas
algumas artes e fazer o agendamento ali. A taxa de entrega da pessoa filmando mesmo, humanizando, e a taxa de entrega desse post mais agendado muda também? Tem essa diferença? Muda sim. Muda sim, porque eu também já fiz estudos com os meus clientes, porque eu quis entender porque quando eles pegavam e faziam na hora e postava, dava mais visualizações do que a gente agendar ou as nossas imagens ou até mesmo agendar posts fixos nos stories, né? Gente, o que eu costumo dizer é que o simples funciona e o algoritmo gosta que você leve a pessoa de um story para outro. Tanto que eles falam, põe link só no último story. Porque senão aí, o algoritmo, ele vai parar de te entregar. Você fica enchendo seus posts de link. E o que acontece quando você enche seu post de link? Você põe um link lá. Aí você continua fazendo story. A pessoa clicou no link, ela saiu do story. O algoritmo, ele não quer isso. Ele quer que as pessoas... Você falou de link, né? Mas eu estava vendo um podcast também e uma pessoa falou, em vez de você colocar link, coloca alguma coisa que dá interação. Um exemplo, uma enquete, né? Você coloca uma enquete no seu primeiro post e nos outros, lá no final, você põe um link, né? Porque a enquete a pessoa vai dar interação, né? E sabe o que tem um estudo que saiu agora, inclusive está fresquinho também, eu fiz essa aula esses dias. Para o primeiro, olha quantas dicas a gente está dando aqui, que legal. Vamos ver o pessoal depois comentar se as estratégias deu certo, porque são estratégias. O primeiro post do dia, se ele for um post motivacional, se ele for um post de bom dia, isso vai de cada um, faz um post fixo, não faz vídeo. Uma imagem. Uma imagem, sem música, sem nada. E duas coisas que o algoritmo gosta, localização e horário. Se você pegar os grandes blogueiros hoje e acompanhar eles, né, que não são referências comerciais, né? São blogueiros que vendem produtos aí, porque o pessoal fala, eu não vou ser blogueiro, né? Eu gosto de fazer essa diferenciação. Você não é blogueiro do seu próprio negócio, porque geralmente os blogueiros vendem serviços dos outros. Você está vendendo o seu serviço. Agora que eles estão, né, lançando as marcas deles, mas antes não. Mas se você pegar grandes referências de nome com milhões de seguidores, você pode perceber que eles colocam localização e eles põem, às vezes, horário em todos os posts. Quando eles estão aí no internacional, eles põem o horário brasileiro e o horário de onde eles estão. O algoritmo gosta, entrega. E aí tem também estratégia de stories de retenção também, né? Mas depois, se vocês quiserem, eu deixo essa para o final, para a gente segurar legal, muito bom. Boa. Isso aí. É bom que aí a galera fica para o final. Vou deixar essa funciona, testada e aprovada. Perfeito. Então, a dica mestre ficou para o final, viu, pessoal? Então, fique aí. Já aproveita, já dá aquela curtida no vídeo para dar aquela força. Legal. Bom, vamos lá. Agora, vamos falar um pouco sobre redes sociais e venda, tá? De novo, sempre, tudo que você vai fazer, você precisa pensar em três coisas. E você já até falou. História, gancho e venda, né? Oferta. Né? História, gancho e oferta. Então, tudo que você vai fazer dentro da internet, você precisa ter esses três pilares muito bem alinhado e você precisa estar muito consciente do que você está falando. Primeiro, contar uma história que vai fazer com que a pessoa entre junto com você. Um gancho, qual que é o gancho? O gancho é você trazer aquilo ali. Eu soluciono o problema XYZ e clientes que eu atendi também tiveram essa dor e nós resolvemos dessa forma. E depois, lógico, a oferta, né? Então, para você ter esse produto, clique, vem até aqui, me manda uma mensagem, baixa o meu material. Ou seja, exatamente. Então, a gente precisa sempre estar pensando em história, o gancho e a oferta, né? E por aí que entra, não postar por postar. Você não pode postar por postar. Você tem que postar e pensando o quê? Em venda, né? Então, se na sua visão, qual que é eu sei que você já falou, mas falando nesse resumo que eu disse, qual que é o erro que as empresas cometem, assim, fatal? Você fala, não dá para seguir com esse erro
e se você seguir, você só vai ser mais um que não vai ser apresentado para ninguém. Se a gente for falar de post, é não se atualizar, tá? Então, é não se atualizar, não querer aparecer. E agora vem o principal, que eu acho que, assim, top dizer isso. Porque, assim, quando as pessoas começam, elas estão super empolgadas, né? Boa. Aí elas vão esfriando, a correria do dia a dia. Muito verdade. As coisas estão acabando, daqui a pouco ela fala, hoje eu não vou fazer mais não, ninguém chamou. Ah, mas a coisa que eu mais escuto. Ah, mas eu fiz um e ninguém chamou? Eu conto ou vocês contam? Então, gente, a internet é um trabalho de constância. Essa é a palavra principal e primordial se você quer ter vendas na internet, tá? Agora, Henrique, eu gostaria de puxar um ganchinho do erro de post, se você me permitir. Você também é de... Manda. Você é que manda. As pessoas reclamam muito, inclusive tem vários memes na internet falando sobre isso, principalmente o pessoal do tráfego pago, o pessoal de programação também, o pessoal do marketing. O pessoal reclamando que, mas esse lead é frio. Mas chamou lá no direct. Mas chamou. Mas captou. Que vendedor que é você. E aí que vem. Eu andei acompanhando e também faz parte do estudo que eu estava falando para vocês, tá? Sim. Como que o empreendedor, seja lá responsável pelo atendimento, não está recepcionando o seu cliente no WhatsApp, que o Henrique vai falar agora, e no direct. Porque assim, existem opiniões e opiniões, tá, Henrique? Você pode até me cortar agora, se você quiser. Imagina, que é isso? Mas assim, o que é lead frio para vocês? Eu penso, né? Se você vende vários produtos, será que nenhum deles aquela pessoa vai precisar em algum momento da vida dela? Que vendedor que é você? Eu vou contar agora, igual eu falei para vocês, eu gosto de contar casos reais. Mas é isso aí. História assim, a gente deixa para lá, história fictícia. Sim. Aconteceu com um cliente meu e hoje a gente dá risada disso. No meio de uma campanha, né? O cliente chegou e perguntou no direct. E eu que vi ainda a cena toda. Olá, tudo bem? Você trabalha só com este produto ou você trabalha com os dois produtos? Em vez do empreendedor chegar e falar, olá, seja bem-vindo, né? Seja automatizado ou não, que depois a gente também pode falar dessa questão da automatização. Seja automatizado ou não, o certo, seja bem-vindo à nossa empresa, como podemos te ajudar? Claro, eu trabalho com esse ou não com esse. A resposta da pessoa foi, não, vírgula. Nem bom dia, nem nada. Não, vírgula. Nossa. Trabalho só com isso. Meu amigo, aí fica difícil te ajudar, de verdade. Se esse for o seu atendimento na internet, porque o pessoal faz muito de Instagram, tá, gente? Mas depois também eu quero falar do WhatsApp, que Sim. é uma ferramenta riquíssima e poucos trabalham. Mas, assim, o atendimento conta muito. E eu vejo que é um erro, que a gente estava falando muito de postar por postar. Mas esse erro também é grande. Porque quem está começando, não começa grande. E cada mensagem enviada, cada pessoa captada, pode virar uma venda. E, às vezes, é o que você precisa. Exatamente. Sim. Falando sobre lead frio, o lead frio, quando chega para nós, o que é um lead frio? Você falando, né? Você disse aí, mas é o lead frio. Se a pessoa chegou até você, houve uma levantada de mão. E se houve uma levantada de mão, existe que esse cliente ele tem uma dor que ele quer solucionar. Então, se existe uma dor para ele solucionar, aí qual que é o primeiro ponto que você faz ali em vendas? É qualificar. Você precisa qualificar aquela oportunidade. E como é que se qualifica uma oportunidade? É fazendo perguntas inteligentes. Vendas, ela é feita de perguntas inteligentes. Então, vamos lá. A pessoa chegou e falou, olha, eu vi vocês num post e eu gostaria de saber se você, igual o exemplo que você te deu, eu gostaria de saber se vocês têm o serviço Y. Não. Mas peraí,
Será que você não tem uma outra solução que você pode trazer para o cliente? Você está entendendo? Tipo, você qualificar ali o cliente. Se você não tem, você encontra uma forma de entender também o que o cliente procura. Porque nem sempre o que o cliente procura é o que ele precisa. Nem sempre. Tá? Nem sempre é o que ele procura, é o que ele procura com a gente, é o que ele precisa. Pode ser que ele precise de algo a mais, né? Ou algo a menos. Então, a qualificação ali também, ela é muita responsabilidade. Que nem a Priscila faz um estudo bonitinho, faz ali um negócio bacana, se preocupa com tudo, com tudo. Aí, na hora que chega na parte de venda, o vendedor me dá uma dessa, poxa, aí é doído, é doído. Aí sim, o empresário, ele gasta dinheiro 2 vezes. Isso que eu ia falar, fora que o empresário já pagou. O empresário já pagou por aquele lead, já pagou. Né? E tem muitas oportunidades que chega para o empresário o lead custa 50. Eu já vi lead custar. Eu lembro disso. Você lembra disso, né? E o lead, para quem tem desentupidora, cara, paga caríssimo no lead. Eu já cheguei a ver R$580 o valor de um lead. Tudo bem, R$580, mas só que quando o vendedor vai lá para fazer o negócio, ele faz negócio. Então não é, mas é caríssimo. Aí você pensa, R$580, aí a pessoa vai ser atendida por um vendedor que não sabe qualificar, não sabe trabalhar, desfaz todo o serviço. Gastou com a copywriter, gastou com pagar o salário do vendedor e não converteu. Essa é a verdade. Muitas vezes, Henrique, só complementando, gastou com o tráfego, com a campanha do tráfego, gastou com o profissional do tráfego também, investiu ali um valor, né? Sim. Que você mesmo vai jogar no lixo. Por quê? Porque costuma-se vir cobrar, né, do profissional o resultado. Mas aí que tá. O comercial ele tem que estar interligado com o marketing, isso eu acho que é essencial, porque tem que todo mundo andar. Eu costumo dizer, até disse isso até num outro podcast, a roda gigante dentro da empresa, ela tem que girar para o mesmo lado. Se o comercial está girando para um lado, o administrativo para o outro, o financeiro para o outro, o marketing para o outro, gente, uma bagunça. Então, assim, tudo tem que estar alinhado para o mesmo lugar. E o setor de vendas, ele tem que estar ligado com o marketing, não tem jeito. O setor comercial, ele é ali, ó, irmão, né? Um capítulo, outro vende, um capítulo, outro vende, não tem jeito. Não tem jeito, é isso mesmo. E que empresa que existe sem vendas? Qual empresa? Nenhuma. Não existe empresa sem venda. Eu nunca vi nenhuma empresa sem vender. Então, assim, a venda é importantíssima, é fundamental. Para você ver, né? Nós estamos falando sobre empresa vender, né? Então, nós temos... Eu vou dar um exemplo aqui também. Vamos falar de Globo e SBT. A Globo, ela vende anúncio, né? Nos seus intervalos de novela, futebol. Então, a Globo, ela vende anúncio. Até dentro de novela, já vi propaganda. Não assisto novela, tá? Mas já vi propaganda. Dentro de programa, desses programas, tem propaganda para tudo quanto é lado. Já o Silvio Santos, o SBT optou por vender os seus próprios produtos. Então, ele vende lá o título de capitalização, ele vende a telecena, o perfume Jequiti, né? Então... Ótima observação, viu, Edmilson? Não é? Olha, muito legal isso. Então, são vendas diferentes, né? Então, a empresa, ela sempre vai optar por buscar esse lead qualificado para ele, e quando chega lá, a pessoa vê e fala, pô, eu já peguei vendedor falando isso, não tenho vírgula, ou você precisa trazer aqui para me avaliar, boa noite, só isso, não falar mais nada. E não Quem nunca, né? Já foi atendido dessa forma. Então. Porque, na verdade, é aí que entra a falta de processos, né, gente? Não tem processos definidos. Se você não tem um processo definido, sabe aquela síndrome da Maria Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim? Existem empresas que elas estão há 40 anos no mesmo processo. Tudo bem, é difícil você colocar na cabeça do dono de que está 40 anos fazendo negócio ali, de que se ele uma pequena mudança
ali dentro dos processos, ele vai aumentar as vendas. Por isso que existem empresas que elas estão anos, eu já trabalhei, já vi empresas anos no mesmo faturamento. Não sai daquilo. Aí vamos lá, a inflação cresce, os impostos crescem, a equipe cresce, mas o faturamento não cresce. Por quê? Estão fazendo as mesmas atitudes e fazendo as mesmas ações ali e que não pensem em fazer essas mudanças para poder realmente aumentar essa curva de crescimento, né? E é engraçado que essa rigidez, né, que acontece nesse setor, eu vejo que acontece no marketing também. Eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso até o fim, mesmo que isso não traga o resultado. Gente, não Sim. dá. As coisas mudam muito rápido. As pessoas têm uma grande resistência em repetir conteúdo. E eu até hoje eu não entendo por quê. Se a Coca-Cola passa a mesma propaganda várias vezes na televisão, uma marca forte, conhecida. Boa, legal, hein? Então, por que se você... É uma outra estratégia também. Vamos aí, vamos dar estratégia para o povo. É isso aí, bora lá. Gente, o simples funciona. As pessoas, às vezes, ficam tentando procurar coisas gigantescas para trazer resultados para a empresa. Então, presta atenção. O simples funciona. Funciona. O mês anterior, você fez um post. Aquele post deu super certo, várias pessoas viram. Estuda o conceito daquele post. Por que ele deu certo? Repete. Existe um estudo que fala que as pessoas rolam a página do Instagram apenas 36 posts para baixo. Às vezes você fez um post de grande valor que só não foi no horário certo, de acordo com o seu perfil, porque tem essa também, que a gente pode falar depois. Qual que é o horário melhor para postar? Cada um tem o seu. Então, não vem com essas ideias de que o melhor horário é às 8, às 5 da manhã. O seu público é diferente do meu. Priscila, vamos lá. Hoje nós vemos que nas redes sociais evoluiu muito, mudou muito, e todo dia a gente vê mudança assim no Instagram, figurinha nova, recurso novo, né? E nós sabemos que no futuro as redes sociais vai cada vez ver mais. Queria perguntar para você assim, onde você acha que a tecnologia das redes sociais vai chegar um momento? Você acha que um momento nós vamos fazer umas reuniões assim, tipo presencial, mas não sendo presencial, meio Matrix, um negócio meio... O que você acha? Onde é que nós vamos chegar nesse patamar aí? Acho que em matéria de YouTube, Instagram e WhatsApp, a gente pode esperar tudo, né? E principalmente do Mark, né? O Mark está todo vapor. Essa semana ele já liberou um novo formato que a gente não sabe como profissional se vai vingar, que é o vídeo compridinho, assim, bem estreitinho. Eu tenho até as medidas aqui, mas ainda não peguei de cor. Tá tudo muito acelerado, né? Mas eu acredito que, assim, a gente vai muito longe com a IA ainda, né? A IA, eu acho que ela vem para ficar, né? E no setor de vendas, principalmente, o pessoal aí já está treinando as IAs. Eu não digo para um atendimento 100%, né, automatizado ou pela IA, mas está treinando a IA para obter informações sobre o trabalho, os serviços. Então, eu acredito que a gente vai muito longe ainda com isso, viu? Porque as mudanças elas estão cada vez mais rápidas e mais constantes, tanto para atração quanto para venda mesmo. Então, eu acredito que muito em breve aí vai ter coisas bem diferentes, como a televisão também já está, né? Então, a gente pode esperar muita coisa. Na parte de vendas, Priscila, hoje a gente vê muito... hoje você já tem bastante inteligência artificial fazendo o serviço de um pré-venda, um SDR. Ele faz uma prospecção, né? Tem grandes empresas aí que investiram, mas investiram pesado nisso. E realmente parece que você está conversando com uma pessoa, tanto que tem algumas inteligências que você pergunta: eu estou falando com um robô ou com uma pessoa de verdade? Eu sempre escrevo assim, quero falar com o humano. Então a própria ela fala: eu não sou humano, mas eu vou fazer o máximo para entender o que você quer e blá, 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 blá. No WhatsApp, aplicativos mesmo de seguradoras, enfim, já atende a gente com essa forma.
Sim. Eu acredito que ainda precisa melhorar muito esse tipo de atendimento, né? Por mais que as pessoas estão estudando bastante para deixá-las aí mais próximas de um humano, mas a gente acredita que ainda não supre, né? A nossa presença, a nossa inteligência. Não vão falar que eu sou anti-modernismo, não. Mas, assim, ainda assim, eu leio algumas coisas a respeito que o atendimento humano ainda é o predileto, né? Por mais que tente simplificar. Mesmo porque algumas coisas, esse atendimento, ele não nos dá a informação, né? Ainda que precisamos, tá? Que precisamos. Então, eu ainda acredito que precisa de muito mais aperfeiçoamento ali, né? Mas estão chegando lá, e eu acredito que ainda vá muito longe. Vai. Sim, a IA, principalmente na área. Agora eu vou falar um pouquinho de. Ninguém falou do programador, mas eu vou falar. Principalmente na área da programação, nos ajudou e ajuda muito já. Então, hoje, para você fazer algumas consultas em banco de dados que a gente demoraria horas para fazer, você explica tudo na IA e ela já transforma isso para você. Então, isso ajudou muito. Não que ela programe para você. Sim, Ainda auxilia, não, né? mas ela te acelera. Eu tenho um amigo que trabalha em um banco, o Henrique conhece ele. Ele falou para mim, eles fizeram um dia presencial e quando chegou lá, ele falou, cara, um monte de gente que trabalha home, né? Aí chegou assim, um monte de gente assim trabalhando. Ele olhou todo mundo com a inteligência artificial aberta, programando, usando a inteligência artificial para poder ajudar, né? Então, ela, com certeza, a IA, ela tá um bebê ainda, né? Nós estamos falando aqui em Sim. setembro de 2025, né? Mas a IA, com certeza, vai ser um negócio muito grande, né? De futuro, né? Eu posso falar por mim agora, por exemplo, né? Vamos falar da mais comum, né? Que é utilizada pelos empreendedores, que é o chat GPT. E eu, como copy, né? Que estudei, especialista, se eu vou lá a fundo, né? Às vezes eu me sinto um pouco desafiada por ela. Mas como copy, eu também entendo que as IAs ainda não se aproximam da conexão humana. Então, esse estudo de conexão humana, a IA pode criar o texto, mas ela precisa da minha essência e da minha profundidade para adaptá-la. E aí vem a fala da Edmilson que eu achei interessante, mas ela auxilia bastante. Mas aí que vem o nosso pedaço, né? Do ser humano, para colocar ali toda a autenticidade humana ali. Porque a IA, ela não tem, também tá naquele estudo que eu falei, ainda a IA não tem o poder de se aprofundar nas necessidades humanas. Elas coletam informações. Então, eu sempre falo isso para meus clientes. Quando você pedir para o ChatGPT fazer um texto para você, é uma dica que eu dou, pegue o texto e aperfeiçoe esse texto de acordo com as necessidades da empresa, do produto, né? Tentando deixar claro a sua autenticidade, né? Sim. Então, não deixe só por conta, receba o auxílio, né? Porque quem lê hoje em dia sabe. E quem está dentro disso o tempo todo sabe que o texto é do chat GPT ou ele é seu. Sim. Até quando a gente sabe que é IA agora. Meu mentor de marketing, ele fala assim, para de achar que seu cliente é trouxa. O cliente sabe que ninguém perguntou nada para você e você vai lá no seu story e fala assim, eu estou recebendo muito essa pergunta. É melhor você dizer assim, acontece muito aqui na empresa. Então, gente, a gente não tem que ficar desconfiado em tudo, mas trazer originalidade também é trazer o seu posicionamento. Senão fica tudo igual. Você imagina todo mundo com o mesmo produto, com o mesmo texto, vendendo da mesma forma? O que diferencia, né? Qual que é o diferencial? Exatamente. Aí a gente perde tudo aquilo que a gente luta, né? Que é o diferencial. Exatamente. Né? Muito bom. E falando sobre posicionamento, corrigindo. Falando sobre posicionamento e estratégia, a gente, para ser autêntico,
Autêntico. Vamos falar sobre autenticidade. Muito bom assunto. O que significa autenticidade na prática? Na prática, né? Hoje, olhando para toda a estratégia digital. Autenticidade na prática é você se inspirar em algumas pessoas, né? Mas você criar não só o seu próprio conteúdo, mas o seu posicionamento dentro da sua experiência. Sim. Você tem experiência para aquilo. Por que você tem que ficar a cópia do vizinho, do ciclano? Aí, o que acontece? O algoritmo também entende isso, tá, gente? Ele já entregou um conteúdo assim. Então, a autenticidade, para mim, é você aprender a vender ou captar através das mídias com originalidade, criatividade. E tanto que isso também eu prego para os meus clientes, né? Eu adapto eles do início ao fim a criar confiança, né? E falar, né? E ter o posicionamento firme dentro daquilo que ele está falando. Então, assim, ele tem que acreditar no que ele está vendendo, no que ele está oferecendo. Se ele demonstra insegurança para o cliente, por exemplo, ainda mais vamos falar de um produto sério, que é um produto financeiro, que você tem que investir um valor de dinheiro. Você vai investir um valor em alguém que não fala com segurança. Eu costumo dizer com os meus clientes assim, você não está apresentando um trabalho escolar. Para com esse negócio de achar que quando a gente vai gravar vídeo, tem que gravar assim, olá, tudo bem? O meu nome é fulano. Hoje eu vim aqui apresentar o meu produto. O meu produto, gente, não é assim. Só que isso leva um tempo. E aí que eu entro no assunto. A minha função é justamente te desbloquear. Existem várias estratégias de desbloqueio que eu já utilizei. E eu vou falar mais uma vez aqui de um caso real, de uma pessoa que eu tenho certeza que vai assistir esse podcast, onde ela estiver, que há 6 anos atrás essa pessoa não conseguia falar. Abria a boca. Toda vez que a câmera dava o play e a gente falava já, a pessoa travava. Isso também é construção, gente. Você não precisa achar que você não consegue. Você consegue também. Talvez você não tenha nascido com dom, né? Sim. Mas você consegue. E é importante isso, porque isso é um desbloqueio. Você vai de degrau em degrau e vai criando, né, o seu jeitinho ali, diferente. Eu conheço esse produto, mas eu conheço esse produto vendido por tal pessoa. E isso aí dá todo um gostinho especial. Inclusive, o algoritmo ama isso. Nossa, eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo que, inclusive, a gente está agendando, né, para fazer um podcast com ele. E ele é professor de oratória. E eu fiz o curso com ele. E, cara, como tem coisa para aprender sobre oratória. A gente não imagina o quanto tem para a gente aprender. Como você se comportar, como falar, como se gesticular. Os nés, né? Os vícios de linguagem. Eu trabalho todo dia com esse negócio do né, que é um vício de linguagem comum. Isso, isso mesmo. No curso dele, ele mostra, ele grava você primeiro e fala, vou fazer um vídeo seu aqui no começo do curso, aí no final ele faz outro vídeo mostrando como foi a sua evolução, assim. Então, o curso de oratória eu recomendo para todo mundo que quer fazer conteúdo na internet, é um curso de oratória, é muito bom mesmo. Às vezes, esses vícios que a gente já está falando de vícios, eles podem chamar a atenção de quem está do outro lado e a pessoa pode deixar de perder o foco que é comprar o seu serviço. Eu vou dar um exemplo. Quando você está fazendo um vídeo, aí a pessoa começa... Então, eu vou te dizer que o meu produto, ele é muito bom para que você entenda todo o conteúdo dele. Eu preciso que você... E aí vai, olha a mão. É verdade. Ela só fica nessa posição. O que acontece? Você começa a prestar atenção nesse movimento. E você não ouve nada do que o cara tá falando. Não, porque você fala, por que essa pessoa tá mexendo tanta mão? A mão, sabe? E às vezes é normal você fazer esse movimento repetitivo, porque você fica apreensivo. Gravar conteúdo não é simples. Não é simples, não é fácil, não é para todos. Mas sempre tudo que se é treinável, a gente consegue. O exemplo que você deu da sua cliente, Priscila. Ela não gravava de jeito nenhum, travava na câmera. Mas hoje já grava, né? Grava e ela fala assim para mim,
Pri, as pessoas perguntam para mim assim, nossa, você nasceu assim, como você tem facilidade para falar. E aí ela fala assim, imagina, eu não conseguia nem abrir minha boca. Então, quando ela vem me falar isso, que inclusive agora em agosto também teve uma campanha forte para ela, e ela falou que tinham pessoas copiando ela na internet, né? Sim. Que isso foi levado Olha até só. ela. Para mim é uma alegria, gente, porque para mim é sobre isso. Você entender em que degrau da escada você está, a capacidade que você tem de escalar e chegar Boa. até perto daquela pessoa que era uma referência para você, mas não ser como ela. Porque aquela pessoa também que é a referência para você, ela também teve a escada dela. E se Verdade. você Sim, fosse comparar com ela, isso não vai trazer para você aprendizagem, vai trazer frustração. Porque sim. às vezes o degrau está diferente e é injusto com você. Isso traz desânimo, traz culpa. Aí você não quer mais postar, não quer mais fazer nada, acho que não é bom para isso. É igual escutar opinião, né? Opinião de quem não entende também, né? Então, às vezes, frustra a pessoa. Então, assim, você tem que criar um objetivo e vai fazendo e vai melhorando. No começo, isso tem um limite também, e tem uma relevância, né, entre um ponto e outro, mas no começo é melhor feito do que perfeito. É isso aí. Verdade. Melhor feito do que perfeito. É isso mesmo. Porque quem não faz nada não vende. Não. Pelo menos você está fazendo alguma coisa, está tentando evoluir. Então, é isso que eu falo para o meu cliente. Então, é melhor você estar fazendo, estar tentando mudar e melhorar, do que ficar de braço cruzado e não fazer nada porque você acha que você não pode fazer aquilo. Exatamente. Legal. Legal, Muito boa. Vamos Vamos, lá, Edmilson. Quer vamos perguntar? deixar aquela dica final agora, para a gente poder já partir para o final, que ela falou que ia entregar uma dica boa para quem quer construir sua marca na rede social. Então, aqui é para quem ficou. ficou. Essa dica agora. Aqui é para quem ficou, né, até o final, né? Qual que é? Solta aí a dica Vamos de lá. hoje, né? Então, vamos lá. As pessoas se prendem muito, gente, à quantidade. E, na verdade, nós temos que focar em qualidade, certo? Boa. Vou dar uma dica de stories de retenção. Se você Bom. quer que num dia específico você quer postar algo para reter as pessoas no seu story, poste um story só bem postado. Você vai ver o que eu estou falando. O número de pessoas que vão ficar ali vão ser bem maior. Essa é a dica que eu tenho para deixar. Depois me conta. Use estrategicamente para vender. Para vender, né? É para vender, tem um objetivo. Não vai postar aleatoriamente só para ver o número de pessoas que tem lá e não vai aproveitar essa oportunidade para fazer uma venda. Chama história. Se quiser pesquisar, pode pesquisar. Chama estratégia de story de retenção. Vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Vou aprender. Eu gosto. Aprenda que é legal. Aprenda. Se você quer reter, você faz menos. Legal. Boa. Eu já vou pesquisar, Henrique. Oi? Eu já vou pesquisar essa dica dela aí agora. Já, né? Mas só não pesquisa agora. Calma, que ainda tem mais. Tem um pouquinho. Então vai lá. Aqui. Então vamos lá. Priscila, eu creio que foi muito bom. Foi ótimo. Muito. Bastante conhecimento aqui, principalmente de mídias sociais, sobre postagem, sobre copy. É assunto para muito tempo. Nossa. Quero voltar. Vamos fazer outro. Vamos voltar para a segunda etapa, a gente poder trazer mais conteúdo sobre mídias sociais, mas foi bem bacana. Eu creio que agora muitas pessoas aí vão usar as dicas que você deu, que eu falei, que o Edmilson falou, para o próprio negócio. Porque a ideia do RDIcast é para empreendedores que, no momento, eles não contam com um profissional na qual eles podem ali pagar, mas que a gente está aqui para abrir mesmo segredos, é para falar segredos mesmo, não é para esconder nada, porque a gente quer que todo mundo venda, todo mundo, porque tem mercado para todo mundo. Então é isso, mas vamos lá, vamos partir para uma pergunta final aqui, só para a gente poder cada um aí contribuir com a sua parte. Se a gente pudesse resumir tudo, falar num resumo só, o que a gente resumiria para poder trazer para a pessoa que está nos ouvindo aqui, para os nossos ouvintes, empresários,
Vamos lá, cada um dá aí o seu resumo. Acho que no final aí fica importante cada um falar o que aprendeu nesse podcast e compartilhar. Vamos começar com você, Edmilson, hoje. Amigo, bom, cara, primeiramente, obrigado, Priscila, pelo seu tempo aí, por estar compartilhando conhecimento conosco. Foi, que nem o Henrique falou, foi, assim, um conteúdo muito grande para nós, né? Não só para nós, para quem está assistindo também, né? E, cara, o que eu tenho para falar é que rede social é um mar aberto ainda. Ela é muito pequenininha, ela está muito pequenininha ainda. Se nós formos pensar, né? Quanto tempo tem internet? 25, 30 anos? Como é que vai estar a internet, as redes sociais daqui 50 anos? Como é que as pessoas vão ver isso ainda? Então tem muito que evoluir, né? E o que eu aprendi é que, cara, a internet, a rede social, mar aberto. Tem muita coisa ainda a se ver ainda. Vai lá, Priscila, dá esse feedback final para nós aí. Dou sim. Então, para mim, primeiramente agradecer vocês dois pelo convite, né? E deixar para o pessoal empreendedor aí, não vou falar em conselho, eu vou falar uma forma motivacional, né? Que eu acredito muito, que é a constância, que eu falei no começo, né? Muito bom. Sejam constantes pelo seu negócio, né? Então, olha para aquilo todo dia de manhã e fala assim, cara, isso depende de mim, da minha energia e da minha vontade para fazer as coisas acontecer. Igual como eu disse no início, mesmo tendo alguém que faça ou não, né? A sua parte, ela é importante para que as coisas aconteçam. Então, nesse podcast, a gente viu muito isso, né? A parte da responsabilidade também do empreendedor é para que as coisas aconteçam, né? Então, somos adultos, entendemos muito bem sobre responsabilidades e para a coisa dar certo, a gente precisa depositar a nossa energia. Então, tenham constância. E vou deixar mais uma dica aqui, ó. Trabalhem o WhatsApp de vocês. Eu duvido que vocês já tenham vendido para sua lista de contatos inteira. O WhatsApp, ele é pouco valorizado, mas ele é o que traz mais vendas para a galera. Porque são pessoas quentes, né? Pessoas que já compraram o seu serviço, já tiveram a intenção, e realmente as pessoas não dão tanta atenção. Porque o WhatsApp é uma rede social, né? É ouro, gente. Status do WhatsApp para o empreendedor é ouro. Trabalhe status do WhatsApp. Boa. E agora que, como ficou o final para mim, em resumo, muito bom. Priscila, muito obrigado mesmo. Faça as palavras do Edmilson as minhas também. Foi muito bom, muito fortalecedor aí para quem está nos ouvindo. E o meu resumo o que eu aprendi? Faça, mas faça de uma forma pensada e estrategicamente. Não faça por fazer, não poste por postar. Analise os dados, veja o que deu certo. O que deu certo se repete. O que deu errado, para e vamos para o novo. Não é isso? Muito bom. Então, eu aprendi que, em resumo, tudo é parte estratégico e, de novo, fazendo, sempre pensando em solucionar o problema de alguém. A venda vai ser por osmose. Verdade. Fantástico. Um resumo desse, hein? Enriquecedor. É isso aí. Obrigada, gente. Bom, pessoal, pessoal que assistiu, está assistindo o vídeo, né? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo, né, Henrique? Vamos estar continuando postando mais e mais vídeos aí para trazer mais conteúdo para todo mundo aí. E a Priscila vai voltar, né, Priscila? Vai voltar. Eu quero voltar e vocês podem me chamar. Vou ficar esperando o convite. Vamos trazer. Agora a gente pode trazer, Henrique, assunto mais focado, né? Vamos falar. Exatamente. Vamos fazer o seguinte. Para quem está. Tem muita coisa para falar. Vamos falar de conversão. Vamos falar de. Vamos fazer o seguinte. Para quem está assistindo e faz um comentário, escreve aí qual assunto que você quer que a gente aborde junto com a Priscila. Legal. Bom. Não é isso? Vou adorar. Isso aí. Boa, obrigado, gente. É isso aí. Curtam, compartilhem, mande para quem precisa ouvir esse conteúdo. Um grande abraço. Até mais.